Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma série de conteúdos em parceria entre o LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais de Santa Catarina, e o Sistema Catarinense de Comunicação, tanto nas plataformas de televisão aberta, através do SBT do Estado de Santa Catarina, quanto nas redes sociais, através do portal SCC10. A iniciativa do Lead Talks tem a ver com levar a conhecimento do grande público um pouco mais a respeito de empresas, marcas e líderes que fazem acontecer, que constroem a história de Santa Catarina, um dos estados que prova e faz a cada dia o Brasil que dá certo. No nosso conteúdo de hoje, temos a honra de receber um dos líderes empresariais mais renomados do estado e um dos principais publicitários brasileiros. Além de fundador da OneWG Comunicação, uma das agências mais relevantes da história de Santa Catarina, Vilfredo Gomes também é presidente de honra do Conselho de Administração do LEAD Santa Catarina, fundador do grupo empresarial aqui no estado. Vilfredo, muito obrigado pela presença aqui no Lead Talks. É um prazer enorme aqui estar com vocês. Não tenha dúvida que essa parceria e esse momento que o LEAD vive é um momento gratificante. Gratificante até para mim, que me lembro lá nos idos de 2011, 2012, quando tivemos a ideia de trazer o LEAD para Santa Catarina. E muitas pessoas questionavam, né? Santa Catarina tem uma força empresarial e de relacionamento muito grande. Quando chega com alguma coisa diferente, a turma um pouco estranha, né? Sim. Mas foi um trabalho que dignificou, acho que um trabalho que deixou marcas. E esse novo ciclo que você está conduzindo aí só vem aprimorando tudo aquilo que a gente plantou. Sem dúvida, o crescimento do LEAD, não só como instituição, mas como fundamento, mas como negócio e como geração de networking, que eu sempre digo que é a coisa mais importante da vida empresarial. Eu acho que é brilhante o trabalho que está sendo feito aí. Parabéns. Imagina, aproveito a oportunidade para mais uma vez em público dizer o que já foi dito em outras ocasiões, da gratidão e do orgulho de tua visão de, naquele momento, ter trazido para o estado de Santa Catarina, né, o que hoje é uma das unidades mais relevantes do sistema LEAD global, refletindo, claro, o que é o estado, um estado empresarial, empreendedor, né, multissetorial, mas você com aquela visão de trazer um grupo que hoje, e é daí que eu queria começar a nossa conversa, hoje o LEAD se consolida cada vez mais como esse palco de diálogo, né? Reunindo em eventos de alto nível, não só os principais empresários brasileiros, mas também autoridades, políticos do executivo, legislativo, legisladores, juízes, formadores de opinião, jornalistas, né? No momento em que o país precisa tanto esse olhar de futuro. Eu queria começar ouvindo, antes da gente falar de sua visão de futuro, ouvindo um pouquinho da sua história empresarial, você que tem hoje N negócios e participa de uma holding que tem diretamente uma série de empresas associadas, mas tudo na origem veio da publicidade. E você, eu sempre gosto de dizer e me referir, é um dos publicitários poucos raízes, publicitário que realmente tem a visão de marca, de brand, né? Conta um pouquinho da história da OneWG, que se confunde com a história da publicidade aqui do estado, né? Cara, na verdade, a minha história é uma história assim, um pouco peculiar, eu diria. Né? Eu acabei passando para o vestibular, para a Universidade Federal muito cedo, eu tinha 16 anos. 16 anos. Como eu sou órfão de pai, meu pai faleceu, eu tinha 2 anos de idade, eu tinha aquela vontade de já crescer, de me virar, de tentar fazer alguma coisa. E eu vinha dos idos do Colégio Catarinense, daquela explosão do rock dos anos 80, a gente fez uma banda na época e a gente tocava, fazia show, já ganhava um dinheirinho. Aí comecei a fazer jingles, comecei a fazer isso, aí eu falei, pá, vou olhar melhor esse negócio de publicidade, mas meio autodidata, porque não tinha nem universidade, nem muito conhecimento aqui, e as agências eram muito locais mesmo, né? E a coisa foi evoluindo, naturalmente os 10 primeiros anos foram muito difíceis, né? As coisas, principalmente para eu que tinha uma cara de novinho, e era novinho. Sim, perfeito. Né? Então, assim, até pegar respeitabilidade, mostrar um pouco do diferente, né? As pessoas têm muita limitação,
Santa Catarina, por mais que seja um estado pujante em todas as áreas, a gente pensar, ele ainda às vezes é um estado que sempre foi ponte, né? Ou seja, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. E aqui sempre ficava só no hora veja. Então, desde uma relação cultural até uma relação de comércio, as pessoas sempre foram muito para dentro, né? Então, o cara ia para a indústria, produzia, ganhava dinheiro, não trocava nem de carro para o outro não ver e não sabia nem o que fazer com aquilo. Então, os anos 70, 80 foram muito assim, né? E aí a gente veio um despertar nos anos 90, em especial, do aumento efetivo aí da mídia de massa, aí uma sequência de modificações que ocorreram em termos de tecnologia, desde os idos do fax, e-mail. A revolução do fax naquele momento? Sim, era uma revolução. O e-mail, a questão na sequência de redes que se conversavam, então cada um tinha um computador, um microcomputador que conseguia conversar com o companheiro. E aí a internet, eu acho que foi o grande boom disso, onde imagem, texto e pesquisa se combinaram. E aí foi uma coisa exponencial que nos traz hoje aí essa discussão da inteligência artificial. Mas nós estamos falando tudo aí num bloco de 30 anos, que não é nada. Historicamente, não é nada. Não é nada. Então, toda essa evolução eu acabei passando, naturalmente, talvez por ser, na época, mais novo, com certeza tinha mais olhar para isso, né? Mais conectado para isso. Mas eu sempre, como eu já disse, eu acho que essa relação de conhecimento, ela é uma relação fundamental, ela foi fundamental para que eu pudesse desenhar o meu lugarzinho no sol aí, vamos chamar assim. Porque, querendo ou não querendo, São Paulo é o centro do Brasil e as pessoas de sucesso, quanto elas mais estiverem perto de você, mais o seu sucesso vai ser visto, reconhecido ou aprimorado. Perfeito. E eu acho que isso falta ainda muito, eu acho que já evoluiu bastante. Então, a agência veio tomando essa proporção até os anos 2000, que eu acabei ficando sócio do Nizam durante 4 anos, na segunda DDB do Brasil, chamava Eugênio WGDDB, eu me mudei para São Paulo, enfim, foram anos outro vidosos. Monstro da publicidade, Nizam Guanais? Sim. E hoje conselheiro ícone, também né? do Lead Tendências, né, nacionalmente? Enfim, e aí ali foi eu acho que foi quase que um pós-doutorado. Na sequência, eu era novo, tinha 30 e poucos anos, na sequência eu acabei participando de uma virada aqui histórica em termos eleitorais, que foi a vitória do ex-governador Luiz Henrique, né? E aquilo, de alguma maneira, chamou a atenção. Mas quem é que fez isso? Então, isso me proporcionou. Porque naquele momento foi uma holofotes. virada absolutamente improvável, né? Absolutamente improvável. Então, aquilo botou os holofotes, a gente conseguiu oportunidades, que eu sempre digo que é a palavra-chave também, e aí as coisas começaram a evoluir. Nesse meio tempo, se juntou na agência o José Neto, principalmente nesse momento onde o retorno de São Paulo, o Zé, que tu conhece bem, que foi um companheiro grande de empresário, RBS, profissional de gestão incrível. Né? Ele acabou saindo, na época, RBS, hoje é MSC, mas acabou saindo de lá, dirigia todos os jornais, se juntou a mim, e o Zé, um pouco mais velho que eu, traz uma experiência corporativa importante, né? E aí a gente começou a evoluir muito em termos empresariais, sem aquela ilusão de agência de propaganda, de prêmio, de vaidade, de ego, em si, de resultado para o cliente e resultado para os acionistas da empresa. Então, acho que essa combinação de fatores, ela foi fundamental para a gente ser, acho que nos últimos 10, 20, 30 anos, sei lá quantos, a gente já é a maior agência de Santa Catarina, e outras grandes agências acabaram sucumbindo dentro desse processo, não conseguiram se reinventar, não conseguiram evoluir, não conseguiram... Como eu falo, até da própria questão da vaidade. Eu faço questão de dizer que o presidente da agência é o Zé, não sou eu. Eu sou o fundador, sou o cara que está lá dando apoio. Mas tu tem que saber o teu momento, né? O momento, e o meu momento ali é de contribuir. Eu acho que tem uma história relevante, de passado, de presente e de futuro, né?
E isso, sem dúvida, esses estágios probatórios que a vida empresarial e pessoal me fez passar, sem dúvida me deram energia e capacidade para conseguir vencer os obstáculos, que são muitos, né? O cara achar que não tem obstáculos achar que entendeu? A gente nunca vai ficar careca. Perfeito. Eu quero, claro, destacar, né, e não lhe permite pela sua humildade, mas com certeza o Wilfredo Gomes é um nome que está associado diretamente, não só à história da comunicação aqui do Estado, de Santa Catarina e do país, como também pelas empresas e marcas que ajudou a construir. Você fez uma referência muito importante de um desafio que, se no passado você foi pioneiro, mas hoje ainda é presente, que é de um Estado bem-sucedido do ponto de vista industrial, de excelência de produção, mas que ainda tem uma oportunidade, vamos dizer assim, de crescer no âmbito da criatividade, da economia do intangível, do valuation, do valor, né? Aliás, esse intangível cada vez mais tangível, né? Exatamente. Cada vez mais tangível. Nessa trajetória sua, e eu gosto de lhe ver muito, e se eu pudesse me perguntar sobre como definir o que é atividade do Wilfredo, eu gosto muito de usar a palavra estrategista. Eu o vejo como um estrategista de empresas, negócios, marcas, né? Institucional, né? Quantos líderes você aconselhou pessoalmente, né? Em termos de posicionamento, visão de futuro. Então, para quem não lhe conhece tanto dessa trajetória, o nosso público é amplo, né, Wilfredo? Eu queria que você destacasse, na trajetória da OneWG, quais foram um ou dois momentos, situações, cases que tem a digital da OneWG. Estou me permitindo forçar, eu sei que a modéstia muito não vai lhe permitir dizer naturalmente que foi mérito exclusivo da agência, afinal de contas é um conjunto de construções, né? Mas com certeza você vai lembrar de um ou dois grandes momentos que a agência foi decisiva historicamente na construção de marcas, né? Eu acho que um dos momentos nacionais nossos, talvez mais brilhantes, foi participar do lançamento da Gol, né? A Gol veio com a proposta de low cost, low fare, ou seja, no Brasil viajar de avião era aquela coisa que esperava o lanchinho. Aí, de repente, chega uma companhia onde os donos, nas primeiras reuniões que eu fui, tinham 6 pessoas e nenhum avião. E já tinha o projeto Gol, né? Então, a gente ficou ali a primeira década, praticamente, e foi realmente um momento muito importante que a gente conseguiu desenvolver. A revista da Gol eu fiz junto com o Paulo Lima. Fantástica a revista da Gol. Que tem até hoje, enfim, que foi a primeira revista de bordo do Brasil. Então, esse momento da Gol foi uma coisa assim que me deu bastante abertura. Participei de muitos eventos representando Santa Catarina na época, do Dr. Mário Garneiro, que para mim é um dos grandes embaixadores do Brasil, do Grupo Brasil Invest, né? E ele, tive contato desde Margaret Thatcher até Sarkozy, até o ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush, o pai, né? Então, aquilo, uma coisa ia conectando na outra, né? E aí eu sempre brinco, não deixa a frestinha que eu entro. Não dá oportunidade. Não dá oportunidade. Daí as coisas foram acontecendo, né? Eu me lembro de uma história que o governador queria trazer o Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York, para vir fazer uma palestra aqui em Santa Catarina. E eu disse, olha, governador, se eu quiser ir, eu resolvo. Mas, naturalmente, o governador disse, Fredo, eu vou ligar para a embaixada, conheço todo mundo e tal. Ficou um mês, não chegou nem perto, né? E conseguiu um contato. Não, eu peguei o avião, fui a Nova York e já trouxe ele para cá. Simples assim. Entendeu? Claro. Porque um conhece o outro, que conhece o outro, tem credibilidade, e aí eu sou um cara que prefiro ficar na minha do que os holofotes, eu prefiro fazer do que dizer que fiz, e aí as coisas acontecem de uma maneira mais natural, entendeu? Então a gente participou de muitas coisas importantes, a gente trouxe o Domênico De Masi, né? Fantástico. E usamos ele como garoto propaganda do turismo em Santa Catarina para falar do ócio criativo. Lembro bem. Foi outro momento mágico também. Um evento no Costano Santinho, inclusive. Isso. Então, eu acho que teve vários... Na verdade, quando você tem a capacidade, mas tem gente que sonha junto, essas realizações acontecem. Então,
Dá para escrever um livro com grandes capítulos, Delton? Dá para escrever, não. Eu lhe convoco, provoco para que faça, porque é um dos temas que eu sempre tenho oportunidade de falar com lideranças, de escreverem livros que deixem um pouco a história, né? E acho que a formação de Santa Catarina também passa por esse legado registrado formalmente, né? Boa parte das civilizações no mundo, os países mais desenvolvidos e dos estados brasileiros também, que tem uma identidade cultural, tem muito a ver com publicações, né, de livros, e os empreendedores são um pouco avessos a isso, né? E muitas vezes lançam apenas, entre aspas, biografias, o que também é importante, mas o legal que eu vejo é histórias, momentos, visões de mundo. E hoje você também atua fortemente como advisor, conselheiro de grandes empresas brasileiras, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua contribuição do ponto de vista de governança para as organizações nacionais, juntando essa tua história, né, com essa tua visão de futuro, né? Na verdade, isso foi um processo que comecei há 10 anos atrás, fruto muito da influência de um grande amigo meu, talvez um dos maiores empresários e investidores do Brasil, que é o Lírio Parisotto. E eu comecei, na verdade, fiz uma especialização em um MBA na Fundação Dom Cabral, fiquei alguns anos me especializando nessa questão de governança, de conselheiro, né? Que são coisas que requerem muita afinidade, responsabilidade e muito estudo, porque pegar um balanço, por exemplo, hoje eu sou conselheiro da Bradespar, que só nos últimos 12 meses distribuiu mais de 1,5 bilhão de dividendos. Tu imagina se isso não é um negócio na mão, uma assinatura errada, uma visão equivocada. A responsabilidade é enorme. Vi alguns exemplos recentes, né? É enorme. De como o conselho é chamado à sua responsabilidade. Então, eu comecei, o que eu brinco, na minha carreira de conselheiro, na Celesc. E fiquei 2 anos lá, depois fui para a Eletropaulo, bem na época que foi vendida a Eletropaulo, que era de um grupo americano e que foi vendido para um grupo italiano, que é hoje a Enel, né? Que é a dona da Eletropaulo de São Paulo. Que também foi uma experiência grande, que eu era presidente da maioria dos comitês mais nervosos, vamos dizer assim. E o momento de venda, de troca de controlador, sempre é uma coisa que deixa todo mundo sensível. E a posição do conselheiro é essa isenção profissional e do negócio. Eu sempre fui conselheiro independente, sempre exerci os meus credos em prol da companhia. Sabe? Eu sempre digo que quem tem medo de lucro é porque gosta de pobreza. Entendeu? Então, a gente precisa gerar lucro, precisa gerar riqueza. Isso só vai contribuir. E eu acho que esse é o papel do conselheiro e das empresas. As empresas não estão ali para serem benfeitoras, elas estão ali para gerar riqueza em todos os sentidos. Gerar conhecimento para os seus funcionários, gerar prazer para os seus clientes, um serviço adequado e gerar lucro para os seus acionistas. E até para ser benfeitora, precisa ter resultado, né? Tem que ter resultado. Se não tiver resultado, é um drama. Olha quantas empresas fantásticas que o Brasil já teve e, por falta de uma governança, acabaram sucumbindo. Sei lá, vamos imaginar uma Varig. O que representa? A Varig era quase um símbolo internacional brasileiro. Um orgulho. Um orgulho. Tinha praticamente um cartório aqui no Brasil, mas, naquele momento, faltou a dita governança. E nesse aspecto da governança, que você cita, também é um desafio para a perenidade das empresas catarinenses, não tem a menor dúvida, que, infelizmente, em alguns casos, tem um ciclo previsível, né, de ascensão e queda por problemas de governança, sucessão, essa transição de gerações, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho, com o teu olhar aí de empreendedor, sócio de grandes empresas, conselheiro de grandes organizações nacionais, a sua visão de mundo, né, sobre esse desafio da governança para o futuro das empresas catarinenses, na medida que muitos ainda têm um olhar de abertura de capital, por exemplo, o medo de abrir minhas contas, perder o controle da empresa, né? Eu tive aqui, a gente recebeu o Juliano Custódio, né, da IQI, né, BTG Pactual, e ele falou com muito orgulho, olha, eu tenho hoje 40% de algo muito grande e é melhor do que tem 100% de algo pequeno. E ele tem orgulho de um modelo dele de partnership, né? Então, eu queria te ouvir um pouco dessa tua experiência e se olhar o quanto isso precisaria influenciar as empresas catarinenses. Né? Eu acho que hoje, como eu falei, eu acho que nos últimos 30 anos já houve uma evolução muito grande. Mas eu não tenho dúvida que o crescimento, principalmente esse crescimento orgânico por um lado, né? A gente tem produto, tem uma prestação de serviço, tem uma coisa que o público quer, mas ao mesmo tempo, com o capital de novos acionistas investindo
e podendo gerar riqueza, que é o dividendo, é o melhor de todos os mundos. Nós não podemos aqui desassociar por que os Estados Unidos, desde que eu me conheço por gente, é o primeiro país econômico do mundo. Por quê? Porque é um país onde entende a relação do sócio minoritário. Respeita, né? Respeita o sócio majoritário, respeita acionistas. Se o cara tem uma ação, ele é acionista. Então, eu acho que essa questão da governança, ela vem dar perenidade para as empresas, capacidade de crescer, capacidade de evoluir e, mais do que isso, gerar riqueza. Um país, uma nação, um estado, um município precisa criar riqueza. O Roberto Campos, grande economista do Brasil, já dizia, né, que se a gente não gerar riqueza, a gente vai gerar pobreza. É simples assim. É simples assim, ele é binário, porque as pessoas precisam se movimentar, as pessoas precisam ganhar dinheiro, e aí vira uma coisa, uma terra sem fim, né? Ou uma terra sem dono. Então é importante que todo o país vai ter pobreza, classe média, classe alta, as pessoas mais ricas, mas a eliminação dessa coisa abaixo da linha da pobreza, vamos chamar assim, ela é uma responsabilidade de todos nós. Mas, sem dúvida, a governança, onde tratar o lado do environment, o lado da governança, o lado da área social, como um conjunto da obra, ele é fundamental para o futuro da nação, o futuro do Brasil, o futuro de Santa Catarina. Wilfredo, infelizmente caminhando aí para o nosso endereçamento, como mensagem final sua, queria te ouvir. Você demonstra hoje tanto mais energia, vitalidade e visão de futuro quanto começou lá atrás, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre visão de futuro. O país começou, né, um novo ciclo por questões institucionais. O mundo, né, nesse pós-pandemia, uma terceira guerra mundial, vamos chamar assim, entre aspas, ainda em andamento, incertezas em todos os mercados, né? E você continua, como sempre, envolvido em novos projetos disruptivos, ousando, provocando, né? Sempre um olhar e uma visão e uma atitude provocadora positivamente para a gente sair de um ponto A para um ponto B melhor e de evolução constante. Queria te ouvir sua visão desse futuro do Estado, do país, a sua visão. Você é uma liderança que a gente gosta muito de ouvir do ponto de vista da sua capacidade de formular, de prever tendências e movimentos, né? Queria muito, como sua mensagem final para os líderes e para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Com certeza deve ter muitos daqueles jovens que, quando você tinha 16 anos, ainda olhando para esse futuro incerto de um país que tem muitas oportunidades, mas também desafios a serem superados, né? Queria, como sua mensagem final, que mundo é esse que tem pela frente? Cara, eu acho que o mundo que a gente vive é um mundo da persistência, né? Eu acho que a resiliência em tentar fazer mais, melhor e ultrapassar os obstáculos, ela é uma verdade que acontecia há 1000 anos atrás e vai acontecer agora e vai acontecer no futuro. A gente não pode deixar de entender ou de ignorar os movimentos tecnológicos que estão aí. Isso é um fato. Não adianta, mas eu não concordo ou deixo de concordar. É um fato. O segundo fato é que o estudo ele vai ser necessário. Essa gurizada que está vindo aí precisa ter experiência e os que estão na ponta devem abrir espaço para essas pessoas, não de maneira a dizer, estou saindo fora, se vire. Não, eu estou aqui para te ajudar a chegar lá. Então, já falando do que eu imagino de mim mesmo nesse futuro próximo, até porque já estou completando 40 anos de carteira assinada. Jovem há mais tempo? Jovem há mais tempo. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso, entendeu? A força de trabalho, essa gurizada conectada, essa gurizada que vem do esporte, que tem consciência do que é o respeito social, o respeito pelas coisas saudáveis, combinar isso com tecnologia e com experiência, para mim, acho que é o grande futuro que a gente pode prever e até se animar com isso.
Porque a gente vai viver mais. Mas eu não quero viver dentro de uma sala, Na bolha, né? numa bolha, entendeu? Eu quero viver podendo participar, podendo ajudar, podendo dizer, olha lá. Naquele ponto, cuidado para não escorregar naquele casca de banana. Pô, eu acho que essa colaboração efetiva da experiência, ela sempre vai existir. Quem menospreza isso, começa errado. Entendeu? Perfeito. Então, eu acho que a experiência das coisas boas e das coisas ruins, elas são fundamentais para que a gente consiga chegar num ponto de sucesso. Com muito orgulho, recebemos hoje, como convidado especial, Vilfredo Gomes, um dos empresários que marcou e marca a história da publicidade brasileira, o empreendedor que trouxe a Santa Catarina o maior grupo multissetorial de líderes empresariais do país e um homem a quem eu tenho orgulho de dizer que também é meu conselheiro. Nos vemos no próximo episódio do Lead Talks, Liderança para o Futuro.